Comunidade sitiada. A mega operação da polícia ocupa o Morro do Mocotó, em Florianópolis. O objetivo é cumprir 27 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão. O local é conhecido como a Cracolândia da capital. No Banco dos Réus, marcada a audiência do caso Nandulete, o homem morreu atropelado no início de março em um posto de combustíveis de Lages. Os constantes acidentes trabalhistas estão preocupando as autoridades. Só nessa semana, 2 operários morreram em Santa Catarina. E ainda a audiência pública sobre a 4ª pista da 101 no Morro dos Cavalos termina sem acordo. E no esporte, a expectativa para a grande final do Catarinense. O Joinville joga por um empate, mas o Figueirense conta com a vantagem de jogar diante da torcida, que promete lotar o Scarpelli. O Band Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Foi marcada a audiência do caso Nandulete, que morreu depois de ter sido atropelado em um posto de combustíveis em Lages no mês passado. De acordo com testemunhas, o atropelamento foi proposital. Se for condenado, o acusado pode pegar até 30 anos de cadeia. A data para audiência de instrução e julgamento do caso Nandulete será no próximo dia 25, às 3h30 da tarde, no Fórum de Lages. Segundo o juiz responsável pelo caso, a audiência servirá para a coleta de provas do crime. Serão ouvidas todas as testemunhas arroladas na denúncia, arroladas na defesa do réu, e será interrogado o acusado. Após esta audiência, ainda no mesmo ato, as partes deverão apresentar as suas alegações finais. Se for pronunciado, ele será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em data a ser oportunamente designada. O caso aconteceu no dia 7 de março e teve grande repercussão na cidade. Nandulete foi atingido por este veículo que aparece nas imagens do circuito interno do posto de combustível. É possível ver o momento da batida. Segundo testemunhas, o atropelamento foi proposital e ocorreu após uma briga entre ele e Júlio Otávio Búrigo, conhecido como Nescau. Nandulete morreu vítima de traumatismo craniano. Júlio Otávio Búrigo foi preso um dia depois do crime. Nescau está detido no Presídio Regional de Lages. Ele está respondendo por homicídio qualificado. Se condenado, pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. A audiência ocorre no Tribunal do... E uma operação conjunta das polícias civil e militar ocupou hoje o Morro do Mocotó, em Florianópolis. O objetivo é cumprir 27 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão. A operação começou logo cedo, por volta das 6 horas da manhã. Mais de 200 homens das polícias civil e militar, divididos em 11 grupos, entraram no Morro do Mocotó, na região central de Florianópolis. Além disso, dezenas de viaturas e 2 helicópteros também deram apoio à operação. Essa é a maior operação que nós tivemos integrada nos últimos tempos com a Polícia Civil. Um brilhante trabalho da nova DECODE, na mão do delegado Joca, que conseguiu fazer com as informações que tinha. Lutou em várias prisões e que eu não tenho a menor dúvida vai repercutir positivamente na segurança da região. Durante as primeiras horas da operação foram apreendidos aparelhos de televisão, pequena quantidade de droga e armas, além de balanças de precisão. Mais de 10 pessoas foram presas e levadas para a Academia da Polícia Civil no norte da ilha, onde uma estrutura foi montada para receber os presos. A operação é resultado de 10 meses de investigação da Polícia Civil e é liderada pela Delegacia de Combate às Drogas. Ao todo foram expedidas 27 ordens de prisão e 40 mandados de busca e apreensão. O trabalho da DECODE é esse, é um trabalho voltado aí a investigar o crime de tráfico de drogas e conexos para tirar essas quadrilhas que vêm aterrorizando aqui a capital. Depois dessa operação inicial, a polícia vai permanecer no morro por tempo indeterminado. Além disso, uma base da PM foi montada aqui embaixo para monitorar com 5 câmeras toda a movimentação de entrada e saída da comunidade. O Morro do Mocotó está localizado no maciço do Morro da Cruz e é conhecido como a Cracolândia da capital catarinense. O balanço do primeiro dia da operação foi divulgado no final da tarde de hoje. Dos 27 mandados, 17 foram cumpridos. Ao todo, 13 pessoas foram presas e 4 menores apreendidos. Segundo a polícia, a ocupação no Morro do Mocotó continua por tempo indeterminado. Um vídeo postado na internet mostra o momento em que o homem que atirou contra a ex-mulher coloca fogo na loja em que ela trabalhava. O caso aconteceu em Orleans, no sul do estado. Nas imagens é possível ver o momento em que as colegas de trabalho de Solange a levam para fora. Logo depois, uma viatura da Polícia Militar chega ao local.
Aos poucos, as pessoas começam a se aproximar do estabelecimento, ainda sem entender o que estava acontecendo. Com a chegada dos bombeiros, os primeiros socorros são iniciados. O vídeo de pouco mais de 9 minutos foi postado ontem e já possui mais de 3.000 acessos. Everaldo Gonçalves invadiu a loja onde a ex-mulher trabalhava, disparou 2 vezes contra ela, ateou fogo em algumas roupas e depois atirou contra a própria cabeça. O autor do crime morreu horas depois no Hospital São José, em Criciúma. Segundo o último laudo médico divulgado no final da tarde de hoje pela unidade de saúde, Solange continua internada e o estado é considerado gravíssimo. Ela já havia registrado na Polícia Civil um boletim de ocorrência devido às ameaças sofridas pelo ex-companheiro. E a seguir, violência na estrada. Acidente na BR-470 no Vale do Itajaí provoca a morte de 3 pessoas. E ainda os constantes registros de acidentes de trabalho no estado. Só nessa semana, 2 trabalhadores morreram. Os constantes registros de acidentes trabalhistas preocupam. Só nessa semana, 2 trabalhadores perderam a vida. Em 2012, no estado, o número de ocorrências passou de 44 mil. Na quarta-feira, um operário caiu do prédio em construção em Balneário Camboriú e morreu. Ele trabalhava em um andaime, numa altura de 12 metros. A cadeirinha onde estava não foi presa ao cabo de segurança e ele caiu. Um dia antes, outro trabalhador também perdeu a vida. O homem pintava um prédio em Tubarão, quando o andaime entrou em contato com a fiação e ele foi eletrocutado. Mais de 6.000 processos envolvendo acidentes de trabalho foram registrados em Santa Catarina em 2012. O número representa mais de 8% da movimentação processual do estado. Nesta semana, a Justiça condenou uma empresa a pagar uma indenização de 500 salários mínimos por danos morais à esposa e à enteada de uma vítima que morreu decorrente de um choque elétrico. Aurélio Segala fazia reparos em uma placa de publicidade no pátio de um colégio em São José, quando foi atingido por uma rede de alta tensão. O caso aconteceu em dezembro de 2011. Lamentavelmente, a empresa não disponibilizou para o Aurélio os custos necessários para trabalhar com eletricidade e ainda não disponibilizou os equipamentos de proteção individual. Este especialista em segurança do trabalho alerta a imprudência nos acidentes. Muitas empresas de contrato não dão esse treinamento adequado, colocam o funcionário trabalhar simplesmente. A falta de equipamentos também adequados para o trabalho, né? E com tudo isso, e também o não uso. Porque assim, as empresas deixam de cobrar o uso do equipamento. Este desembargador participa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e tenta conscientizar as empresas e os empregados sobre as medidas de prevenção. Se não trabalhar em cima da conscientização e da prevenção, é óbvio que nós não teríamos condições de fiscalizar tudo. É como se tivesse que colocar um fiscal em cada empresa em tempo permanente. Isso, obviamente, não é possível. Violência na estrada. Um acidente envolvendo 2 caminhões e 2 automóveis na BR-470, no Vale do Itajaí, provocou a morte de 3 pessoas. A colisão aconteceu por volta das 9 da manhã desta sexta-feira, no quilômetro 41 da BR-470, na altura do município de Gaspar, no Vale do Itajaí. De acordo com testemunhas, um automóvel fazia ultrapassagens quando um caminhão tentou desviar e acabou colidindo com outra carreta. Um dos veículos transportava caixas de leite, o outro levava areia. Na colisão, 3 pessoas morreram e uma ficou ferida. Houve um princípio de incêndio que foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, que utilizou 20 mil litros de água para apagar as chamas. Por causa do acidente, a rodovia ficou bloqueada nos 2 sentidos por cerca de 3 horas. O congestionamento chegou a 12 quilômetros. Uma frente fria avança rapidamente pelo estado, deixando o sábado com tempo instável e chuva no decorrer do período. No fim da tarde, o tempo começa a melhorar a partir da região oeste. A temperatura mínima fica em 11 graus na Serra e a máxima em 28 no sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 16 e máxima de 23 graus. Na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte, máxima de 27. E no Oeste, mínima de 18 e máxima de 22 graus.
E as obras do Mercado Público de Florianópolis estão atrasadas. A primeira etapa na ala norte só vai ser entregue no final de maio. Soraya tem uma loja de roupas há 26 anos, no Mercado Público da capital. A comerciante aguarda o fim da reforma para voltar ao trabalho. A gente fica nessa expectativa, não? Quando vai ser, né? Porque assim, a data mesmo eles não dão definitivo pra gente. A previsão para finalizar a ala norte do Mercado Público era para este mês, mas o prazo foi prorrogado para o fim de maio. A Secretaria de Obras de Florianópolis explica que o processo de restauração sempre é mais delicado e acaba gerando um tempo maior que o previsto. É uma obra de restauro, né? E como restauro, normalmente você não encontra materiais, mão de obra especializada, comumente como uma obra civil. A ocupação dos boxes aqui internamente pelos comerciantes já a partir do final de abril e até final de maio o mercado possa estar restabelecido à comunidade de maneira geral. Por conta das corrosões e infiltrações na estrutura metálica da cobertura na ala norte, foi preciso fazer um reparo que não estava previsto. O custo total da obra vai ficar em R$8.500.000. 1.300.000 a mais do que o planejado. A segunda etapa das obras do Mercado Público de Florianópolis vai iniciar em junho, aqui na Ala Sul, onde ficam as peixarias. Esse processo promete ser mais trabalhoso. As portas, por exemplo, serão modificadas. Elas estão fora do padrão. Com o passar do tempo e com as reformas que já foram feitas, ficaram com um tamanho menor que o original. Durante o período de obras, as peixarias serão transferidas e atenderão no terminal central de Florianópolis. Os comerciantes apoiam a reforma, mas não concordam com a época em que será feita. Só que nós esperamos que primeiro reforma aquele para depois fechar esse. Eu acho que é o certo, porque a cidade, Floripa, os 2 mercados fechados, isso aí vai ficar um horror. Eles agora estão querendo fechar o mercado numa época que vem a época da tainha, onde os comerciantes ganham um pouco mais de lucro e um pouco mais de vendas, né? Então a gente está muito sentido. E depois do intervalo tem o futebol. Amanhã os torcedores vão conhecer o campeão do hexagonal e os 2 times rebaixados. E ainda a expectativa para a grande final do Catarinense. A opinião dos ídolos Fernandes e Nardella sobre o jogo de domingo. Domingo, mais uma vez, Figueirense e Joinville decidem o campeonato catarinense. Em campo, 2 times de muita tradição e história, que tiveram vários ídolos consagrados. Pelo Joinville, o grande nome continua sendo Nardella, que jogou na equipe durante 12 anos. Esse é Reinaldo Antônio Baldessim, mas no mundo do futebol, e especialmente em Joinville, na cidade que escolheu para morar, é conhecido como Nardella. Ídolo no Joinville Esporte Clube, o ex-meia fez história no tricolor. É hoje o 2º maior artilheiro do clube, balançou as redes 130 vezes. Gols que foram marcados ao longo dos quase 12 anos que vestiu a camisa do Jack. A minha história se mistura com a história do Joinville Esporte Clube, né? Porque uma carreira de 21 anos como atleta profissional, joguei 12 anos no Joinville, então não resta a menor dúvida que a gente tem uma identificação muito grande com o clube e da mesma forma toda a cidade de Joinville, os torcedores e o clube para comigo. Muito mais do que marcar gols, o camisa 8 da década de 80 coleciona títulos pelo Joinville. Foram 7 no total, nas 2 passagens que teve pelo clube. Nardella relembra a semelhança que o time daquela época tem com o atual elenco do Joinville. A semelhança que eu vejo é a unidade desse grupo, né? O grupo de jogadores de Joinville, toda a sua comissão técnica, a gente vê isso. Uma coesão muito grande, todo mundo remando para o mesmo lado, pensando no coletivo e não no individual. Experiente em finais e com a rivalidade que envolve um clássico entre um time da capital e outro da maior cidade do estado, Nardella está confiante, mas ao mesmo tempo é cauteloso e, por isso, prefere não arriscar um palpite para a decisão. Para mim é difícil realmente apontar aqui quem vai ganhar. Claro, como torcedor e como ex-jogador desse clube há muitos anos, eu torço pelo Joinville. Mas não dá para mim dizer aqui, afirmar que o Joinville será campeão. Acho que é uma decisão que está muito aberta, qualquer um dos 2 pode ser campeão.
E a última vez que Figueirense e Joinville decidiram o estadual em Florianópolis foi em 2006. E naquele ano o Jeque também venceu a primeira partida por 2-1. Mas no Scarpelli o Alvinegro levou o título e em campo estava o grande ídolo do time. Figueirense e Joinville no Scarpelli, o jogo da volta, você entrou no segundo tempo e fez o gol do título. Selou, na verdade, a vitória, o Figueirense já venceu por 2-0. Que lembranças você tem desse jogo que mais te marcou nessa decisão? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês. Sem dúvida foi marcante. Primeiro pelo título, né, que é sempre muito bom você vencer um campeonato, e é o que fica realmente, né, para um atleta, para um treinador, fica marcado isso até pro torcedor, né? E depois naquele jogo em especial, eu queria muito, né, desejava fazer o gol para homenagear a minha esposa que estava grávida do meu primeiro filho, Pedro Henrique. E eu comecei o jogo no banco, né, assistindo ali, o Cícero fez o primeiro gol, depois o Soares entrou e fez um golaço, abrimos 2-0 e a gente jogava por uma vitória simples para conquistar o título. E quando eu entrei já estava 2-0, se eu não me engano, e o Soares, num contra-ataque, me deu um passe maravilhoso com açúcar. Eu acabei errando até a finalização, mas eu dei muita sorte. Acho que Deus me ajudou naquele momento, que eu bati mal com a direita, a bola bateu no meu pé esquerdo, acabou entrando e eu pude fazer essa homenagem para o meu filho. Eu acredito que deva ser um jogo bonito. E estou ansioso, né? Porque do lado de fora realmente o nervosismo é maior e você vê o estádio cheio, que com certeza domingo no Scarpelli vai estar tanto a torcida do Figueirense como a torcida do Joinville fazendo muita festa, e acredito que o Pedro vai vivenciar isso pela primeira vez e vai gostar muito. Emoção também na última rodada do hexagonal. Amanhã os torcedores vão conhecer o campeão, que vai ter vaga na Copa do Brasil de 2015. E os dois times rebaixados para a Série B do Catarinense. Na Arena Condá, o jogo que deve decidir o campeão da competição. Chapecoense e Avaí tem 17 pontos, mas o empate pode dar o título ao Leão, que está na liderança. Nesse caso, o Marcílio Dias tem que, pelo menos, empatar ou perder. Mas quem sair vitorioso em Chapecó levanta a taça, sem depender de nenhum outro resultado. E por falar no marinheiro, Marcílio Dias, terceiro colocado, precisa vencer o Atlético de Ibirama, que é o quarto, e torcer por um empate lá no oeste, como a gente falou. O Atlético, se perder ou empatar, corre risco de ser um dos rebaixados. Ou seja, só a vitória interessa para as duas equipes. O Brusque na quinta posição e o Juventus, lanterna, fazem o jogo dos desesperados. Se o confronto terminar empatado, o Marreco e o Moleque têm grandes chances de terminarem a competição rebaixados. E a seguir, famílias que devem desocupar terreno na semana que vem desocuparam hoje também e bloquearam a SC 401. E ainda a BR-101, audiência pública sobre a quarta pista na região do Morro dos Cavalos, termina sem acordo na capital. Mais de 13 mil pessoas já participaram do abaixo-assinado digital que pede a flexibilização do horário da Voz do Brasil. Durante a Copa do Mundo, 1/3 dos jogos pode deixar de ser transmitido pelas rádios se não houver mudança. Qual a voz que você quer ouvir no rádio às 7 horas da noite? Minha preferência é música, porque realmente é um tempo muito perdido. Uma hora fazer o horário mais alternado para a gente escolher. Eu ouviria música, com certeza. Música, política da cidade, né? A situação da cidade. Música ou entretenimento, né? A gente gosta bastante disso aí. Seria mais um programa, mais música, né? Para descontrair, porque esse trânsito é uma loucura para andar, né? Esta pergunta está sendo feita pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio, a ABERT. Desde o dia 27 de março, a campanha A Voz que Eu Quero Ouvir chama a população para a flexibilização no horário do programa A Voz do Brasil. Um projeto pedindo a mudança já tramita na Câmara dos Deputados, mas antes de ir para a votação, uma audiência pública será marcada. Porém, se a nova lei não for sancionada pela presidência antes da Copa, 1/3 dos jogos pode não ser transmitido nas rádios.
A intenção da campanha, apoiada pela Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, a ACAERT, é permitir que o programa obrigatório seja transmitido entre as 7 e as 10 horas da noite. A gente quer dar opção à população também de poder ouvir o programa da Voz do Brasil no horário que mais lhe interessar. As emissoras não vão deixar de transmitir. Uma pesquisa feita pelo Datafolha e que ouviu mais de 2.000 pessoas aponta que a flexibilização no horário do programa é aprovada por 68% dos brasileiros. 22% dos entrevistados afirmou ainda que ouviriam mais a Voz do Brasil caso houvesse a mudança. Para pressionar os parlamentares, um abaixo-assinado digital já coletou mais de 13.000 assinaturas. O cadastro é feito no site avozqueuqueroouvir.com.br. Para participar, basta preencher nome, e-mail e cidade. Entendemos que o número de pessoas que possam entrar na internet e votar vai ser bem maior. Nós queremos chegar acima de 50.000 pessoas entrando no site e fazendo a votação, para mostrar realmente ao governo que nós não somos contra a Voz do Brasil. Nós só queremos abrir a flexibilização. A cada nova assinatura, os 513 deputados são informados por e-mail sobre qual voz os brasileiros querem ouvir. Acesse avozqueuqueroouvir.com.br, participe do abaixo-assinado e peça para os deputados votarem já. Hoje, mais uma vez, a SC-401 foi interditada pelas famílias que invadiram o terreno numa margem da rodovia. O prazo para a desocupação do local termina no início do dia 15 desse mês. Mas o acordo que prevê a saída pode ter o prazo prorrogado. O advogado que representa as famílias ingressou com uma ação anulatória do documento judicial. A alegação é de que o ex-deputado Artêmio Paludo, que na época da audiência de conciliação era tido como proprietário da área, não teria legitimidade para requerer o terreno, considerado da União. O juiz agrário já tomou conhecimento do pedido, mas diz que precisa ler o teor da ação para se posicionar. Mesmo que a decisão seja pela anulação do acordo, em princípio a desocupação do terreno está confirmada. A invasão começou em dezembro, quando cerca de 720 pessoas se estabeleceram no local. As obras no Morro dos Cavalos, em Palhoça, vêm sendo discutidas desde 1999. Hoje, em uma audiência promovida pela Justiça Federal, o Ministério Público Federal cobrou a agilidade do DENIT. Uma liminar concedida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região garante o início das obras no Morro dos Cavalos. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, informou que deve concluir a fase inicial de duplicação nos próximos dias. O trecho é considerado um dos mais congestionados e violentos da BR-101. Só no ano passado foram 65 acidentes e 8 mortes. A ideia é que a gente chegasse a um consenso para poder fazer a 4ª faixa sem nenhum tipo de contestação posterior ao início das obras. Enquanto isso, o Ministério Público Federal cobra agilidade no projeto original. A ideia de construir 2 túneis no local vem sendo discutida com a comunidade indígena desde 1999 e foi aprovada em 2008. O MPF pede o início das obras em 3 meses e também a integração da 4ª pista no projeto para garantir seu caráter temporário. O que nós queremos é um cronograma claro, tanto da 4ª pista quanto dos túneis. Quando e como isso vai acontecer. O impasse já foi discutido, inclusive, com o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso. Embora a região tenha sido reconhecida como indígena, estaria pendente um decreto a ser assinado pela presidente Dilma Rousseff. Também, segundo o IBAMA, estão faltando documentos e estudos geográficos no local. Por isso, segundo o DENIT, mesmo após a discussão de 15 anos, ainda não será possível prever um cronograma para o início das obras dos 2 túneis no Morro dos Cavalos. A audiência de conciliação terminou sem acordo, mas o DENIT garantiu que no próximo dia 24 vai apresentar todos os documentos e mostrar o projeto temporário da 4ª pista aos índios. A participação de nativos na obra também deve ser debatida. O MPF pede explicações e a conclusão do impasse em 30 dias. A próxima audiência deve acontecer em 12 de maio. Tudo está bem encaminhado para a próxima audiência. Talvez, acho que na próxima audiência deve sair algum acordo, acho que provavelmente. Vamos ver como está o trânsito ao vivo aqui em Florianópolis. Na sua tela, imagens da Via Expressa, a BR-282.
Movimento bastante intenso nos dois sentidos, mas principalmente para quem segue rumo à BR-101. Em Florianópolis faz 25 graus nesse momento. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma boa noite a todos e um ótimo final de semana. Uma boa noite para você e até segunda-feira.